Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Pode ser que o vídeo esteja um pouco escuro, né? Porque eu tentei ativar essa bosta do flash desse celular aqui e ele não ativou, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, na medida do possível, né? Pois bem, pessoal, é o seguinte, né? Hoje, no dia 26 de setembro de 2024, foi noticiado de que o Daniel Ricciardo está fora da Racing Bulls, tá? E provavelmente da Fórmula 1, tá? Assim, como um todo, acho que dá pra gente generalizar de que talvez ele não mais pilotará carro de Fórmula 1, né? E eu tenho as minhas opiniões com relação a isso, tá, pessoal? Bom, primeiro de tudo, quero falar assim que é minha opinião, posso estar errado, tá? E tudo, né? O que eu vou dizer aqui pra vocês, tá? E detalhe, né, pessoal? Eu acabei de chegar aqui do trabalho e assim, resolvi fazer esse vídeo agora pra já postar assim que chegar em casa e tudo. Assim, eu já tô em casa, mas acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer pra vocês, né? E como eu já disse, provavelmente vai estar escuro essa aberração, porque, né? Não sei porque que o flash não ativou, né? Em qualquer caso, uma luzinha aqui para ajudar, né? Coisinha besta, mas ajuda alguma coisa, né? Enfim, o Ricciardo, na minha opinião, pessoal, é o seguinte: o Daniel Ricciardo, eu acho que dizer para vocês que desde que ele voltou ano passado, eu não fazia vídeos ainda nem nada, mas eu sempre fui um pouco pé atrás com o retorno do Ricciardo para a Fórmula 1, tá? Por quê? Porque não acho que ele estava ainda num nível que se adequasse à Fórmula 1, né? Mas eu acho que o Ricciardo, ele voltou para a Fórmula 1 em 2023, metade de 2023, porque ele tem um marketing perfeito para ele, né? Assim, ele tem um marketing ele tem todos os marketings possíveis, porque é um cara sorridente, é um cara alegre, é um cara feliz, né? Pelo menos, né? Era feliz, né? E tipo assim, isso claramente, pessoal, é uma coisa que era a motivação da ida do Ricciardo de volta à Fórmula 1 em 2023. E no início do ano, o Ricciardo fez atuações abomináveis. Ele fez atuações assim que eu falava até mesmo nos vídeos, e eu não me arrependo nem um pouco de dizer isso, de que ele tinha que realmente considerar que teria de se aposentar, né? Mas aí, com o passar da temporada, ele foi melhorando aos poucos, né? Em comparação com o Tsunoda, ele até que não foi tão mal assim, né? Só que aí que está, né? Ser comparado com o Yuki Tsunoda, que, com todo respeito, vejo que muitas pessoas botam fé no Tsunoda, tem outras que não. Eu sou daqueles que pensam assim que o Tsunoda já atingiu o seu teto. Não há mais um Tsunoda melhor do que esse Tsunoda que a gente vê hoje, né? Esse Tsunoda que é um tanto irregular, não é tão regular quanto se imagina. Claro que também tem a questão do carro e tudo mais, mas é um piloto que vez ou outra tem bons resultados e tudo mais, mas não é com uma regularidade. E não é piloto para Red Bull, não é piloto para Red Bull, vamos ser sinceros aqui. E ser comparado e, como consequência, ser superado pelo Tsunoda não ajudou em nada a permanência do Ricciardo, né? E quem é que vai pilotar na próxima corrida, já que o Ricciardo vai sair? Vai ser o Liam Lawson, né? Que é um piloto que eu me incluo em uma dessas pessoas que sempre fui a favor do Liam Lawson assumir desde o ano passado, tá? Ano passado o Ricciardo entrou, né? E aí ele teve um problema no braço, né? Quer dizer, teve um problema, acho que no punho, não sei o que é, acho que quebrou o braço. Eu não tô lembrando onde que ele quebrou, mas enfim, ficou com as coisas fora. E quem ficou ali foi o Liam Lawson, e para mim ele teve atuações muito boas, superando inclusive o Tsunoda, né? Assim, em alguns momentos, claro, né? Não todos. Mas ali era um novato, pouquíssima experiência, então assim você via, né? Enfim. Então, senhores, é o seguinte, eu vejo essa situação de que o Ricciardo não estava conseguindo nem sequer superar o Tsunoda,
Mas eu acho que ele vinha bem, né? O que acho, assim, é o seguinte, que eu sou de acordo, eu acho que para mim, por tudo, eu acho assim que a gente jamais pode analisar, por um lado, de colocar o passado do piloto como um fator de sua permanência, porque principalmente no mundo da Fórmula 1, a não ser que você seja um Lance Stroll, onde você está liberado para fazer as besteiras que for e tudo mais, a sua última corrida é o que te define, né? E não acho, honestamente, que o Ricardo teve atuações para chegar a esse nível, para ser demitido agora, né? E acho que, mas assim, colocando um pouco dessa questão do passado do Ricardo, do auge do Daniel Ricciardo e tudo mais, acho que ele merecia uma aposentadoria da Fórmula 1, porque para mim isso é uma aposentadoria, tá? Eu não acho que ele vai retornar para a Fórmula 1, tá? Não acho. Por isso até que estou fazendo esse vídeo, né? Eu acho que merecia-se um pouco mais, entende o que eu quero dizer? Eu acho assim que foi muito sorriso amarelo a saída do Ricardo, né? E isso para mim claramente é uma coisa muito triste, né? É uma coisa muito triste porque ainda mais vindo de um cara sorridente, né? Deixa eu ver se tá gravando essa porra. Ainda mais de um cara muito sorridente como o Daniel Ricciardo, né? Só que é o seguinte, né? Quando você vê e ainda discordo mais ainda da sua retirada instantânea, no caso agora, principalmente se a gente for colocar a questão de que existem outras aberrações piores do que o Daniel Ricciardo e que ainda estão firme e forte pilotando um carro de Fórmula 1 daqui a um mês. A gente pode falar aí de Lance Stroll, a gente pode falar aí de Kevin Magnussen, né? Que são caras que são copos descartáveis, daqueles que a gente só usa uma vez e já joga no lixo, né? Com todo respeito à pessoa de cada um, todo respeito à pessoa, né? Pessoa Lance Stroll, a pessoa Kevin Magnussen, mas falando no termo piloto, são copos descartáveis, daqueles que você pode jogar fora, que não tá valendo mais a pena, já tá todo furado, todo excomungado, já tá todo abusado e tudo mais, e você pode simplesmente pegar outro melhor, mais novo e sem furo, sem nada, que acha que você consegue fazer um melhor aproveitamento, né? E para mim, Kevin Magnussen e Lance Stroll, por exemplo, né, para dizer só eles dois, estão fazendo muito pior do que o Ricardo fez e estão firmes e fortes para o Grande Prêmio das Américas, acho que daqui a um mês, né? Então, assim, não acho que foi injusta, porque as atuações do Ricardo não são convincentes para a Red Bull, não são convincentes para colocar ele a bordo de um carro da Red Bull, mas são injustas, não só por uma questão, justamente pela questão de pilotagem, se comparada a outras aberrações que tem ainda no campo da Fórmula 1, de pilotos titulares e tal, né? Mas eu acho, honestamente, assim, que o Ricardo é isso aí. Esse foi o teto do Ricardo, né? Infelizmente, esse é o teto do Ricardo, né? E eu vejo muita gente falando, né? Eu vi muita gente comentando sobre, por favor, traga ele de volta e tudo mais. É o seguinte, na minha visão, né, esse é já o lado onde eu concordo de certa maneira de ele ter que não mais pilotar um carro de Fórmula 1, é mais porque as pessoas confundem muito, e eu não sou, graças a Deus, já fui, confesso que eu já fui. Hoje em dia eu sou muito mais racional quanto a essa questão de merecimento, né? Não é que por você ser simpático, por você ter um sorriso mais bonito, não é por você ter um olhar mais atraente, não é porque você não é que você tem que é mais humilde, que você merece estar na Fórmula 1. Para mim, Fórmula 1 é questão de merecimento, é o topo do automobilismo, e acho que ali teria que ter os melhores, né? Mas eu acho, honestamente falando, que vamos lá, citei só dois aí que são aberrações aí, mas podemos bem colocar a duplinha da Sauber, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, né? Que são pilotos que não deveriam estar na Fórmula 1, mas que têm um bom poderio de marketing. Infelizmente, isso é a permanência desses cidadãos, ou cidadãos, seja como for, na Fórmula 1, né?
E acho assim, sinceramente falando, que as pessoas não podem de maneira nenhuma, na minha visão, claro, né, eu penso assim, não é porque eu tenho que ser o centro da razão de pensar assim, o Ricardo é uma pessoa simpática, ele é um cara carismático, ele é um cara gente fina, ele é isso, ele tem que estar na Fórmula 1 por isso. Para mim, porra nenhuma. Para mim, o piloto tem que estar lá para superar o seu companheiro de equipe, que é o seu principal concorrente, e ele tem que produzir pontos para a equipe, né? Marketing, o Ricardo a gente já sabe que tem de sobra, né? Eu não sei como é que até hoje o Ricardo não tem patrocínio da Colgate, por exemplo, né? Porque gosta de sorrir e tudo mais, bicho sorridente e tal, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Então é isso que eu particularmente penso, né, senhores? Posso estar faltando qualquer coisa a respeito dessa opinião que estou dizendo a vocês, mas basicamente falando é isso, né? Eu concordo porque acho que as atuações do Ricardo não são suficientes. Ele não está na Racing Bulls só por estar. Ele estava ali originalmente para ser um piloto Red Bull, para estar no lugar de Sérgio Pérez, que, falando nele, o Pérez não tem tido atuações tão ruins. E se colocarmos na ponta da tabela, acho que o Pérez tem merecido muito mais a vaga da Red Bull, pelo menos nas últimas corridas. Não que seja merecedor, mas ele merece mais do que Ricciardo, por exemplo, né? E não é o fim do Daniel Ricciardo na Fórmula 1. Olha, um pouco de mim acha que sim, outra parte de mim acha que não. Uma parte de mim acha que sim, porque acho que o Ricciardo não tem mais aonde tirar de qualquer carro que ele conduza. Acho que para mim ele não tem confiança, acho que para mim ele perdeu muito da velocidade, e acho que muito difícil ele, com essas atuações, chegar em um carro aonde possa lhe colocar em posições mais confortáveis. Mas para chegar a essa condição de ter um carro confortável, que no caso é um carro da Red Bull, que nem é esse carro tão confortável assim quanto já foi em 2023, ou se foi confortável em 2023, primeiro ele precisava ter um bom desempenho justamente nesse carro onde ele não está tendo esse bom desempenho. Então é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal? Isso que eu particularmente penso. Não tenho aonde mais defender ou ter alguma conclusão de que o Ricardo deva permanecer na Fórmula 1, né? Mas por outro, eu discordo, porque eu acho que por tudo que o Daniel Ricciardo já foi na Fórmula 1, um piloto vencedor, já foi o piloto mais cobiçado da Fórmula 1, inclusive, para quem talvez não saiba, essa geração Drive to Survive talvez não saiba, mas o Ricardo já foi um dos pilotos mais aclamados do grid. Ele já foi um piloto aclamado no grid, né? Só que infelizmente ele foi se perdendo, ele se perdeu nessa questão de ser o mais aclamado. Ele próprio admitiu isso já uma vez, que meio que se perdeu um pouco nisso e não consegue voltar mais. Primeiro porque não tem mais idade para ter esse auge. Acho que o Ricardo, se eu não estou errado, ele tem uns 34, 35 anos, posso estar falando bobagem aqui, mas infelizmente ele não tem mais não está mais no seu auge para isso, né? Então é justo e injusto de certa maneira, meio a meio aí. Mas eu acho que se a gente for colocar o seu desempenho em relação ao início dessa temporada, que novamente eu torno a dizer que foi abominável, eu acho que era a Racing Bulls podia ter esperado um pouco mais, né? Mas Liam Lawson com contrato livre a partir de 2025, então muita gente, a própria Red Bull estava com muito medo de perder o Liam Lawson, e talvez essa foi a pressão que o Liam Lawson gerou em cima da equipe. Olha, eu tenho várias ofertas aqui, eu tenho a oferta de, sei lá, vou colocar aqui, tem a oferta, sei lá, da Alpine, quer dizer, quem é que quer ir para a Alpine, né? Tem a oferta aqui da Alpine, da Audi, sei lá, de outra equipe, coloquem aí. Mas eu tenho aqui o contrato delas e tudo, é só assinar. Talvez ele tenha dado uma intimidadazinha, não sei, enfim, não sei. Mas eu acho que deve ter rolado sim uma pressãozinha, e aí, somado ao fato de que ele não tinha, que o Ricardo já estava custando muito para alcançar o Tsunoda, somou a fome com a vontade de comer, deu no que deu, né? Mas eu acho que o Ricardo, por tudo que ele já foi na Fórmula 1, acho que ele merecia pelo menos ter finalizado
a temporada e confirmado que não teria condições de continuar em 2025, sei lá. Acho eu. Até porque, como já disse, o Daniel Ricciardo não estava tendo atuações abomináveis nas últimas corridas, né? Então, é uma questão de opinião, né? Assim, eu não acho, eu particularmente, né? Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu particularmente penso sobre a provável aposentadoria do Ricciardo, né? E outra coisa também, né? Se o Pérez for mal também, ele pode ser, quem sabe, cobiçado, né? Mas eu acho muito difícil. Porque como eu já falei pra vocês, tudo que ele precisava era ter boas atuações no carro da Racing Bulls, né? E ele não teve, né? Ele não teve e ainda por cima levou um baita suor do Tsunoda, que pra mim já tá no seu teto de desempenho, tá? Claro, posso estar errado, né? Mas é essa a opinião que eu particularmente penso. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço a todos e é isso aí. Falou, é nóis.